Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente 16/11/2025. Comunicação no setor de leis e decretos informando sobre a sanção dos projetos de leis. Número 69, 93, 118, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140 e 141 de 2025, que deram origem às leis ordinárias número 7.192, 7.195, 7.193, 7.194, 7.196, 7.201, 7.197, 7.198, 7.199, 7.200 e 7.202, 7.203 e 7.204 de 2025. Ordem do dia, segunda votação. Substitutivo ao projeto de lei ordinário número 65 de 2025, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoense de Previdência, ICPREV, constante na lei número 6.268, de 19 de setembro de 2018. Projeto de lei ordinário número 142 de 2025, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 143 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a realizar investigação social como requisito para a convocação, nomeação, posse ou contratação de candidatos a cargos públicos efetivos, empregos públicos temporários e comissionados e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 144 de 2025, que dispõe sobre a compensação do regime de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar do município de Canoinhas e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 147 de 2025, que regulamenta no âmbito do município de Canoinhas a lei estadual número 14.266 de 8 de janeiro de 2007, estabelece critérios para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa municipal, dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, autoriza a utilização do protesto extrajudicial e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2025, que altera a lei número 6.957 de 21 de março de 2024 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 12 de 2025, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 13 de 2025, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar número 008 de 26 de dezembro de 2005 e dá outras providências. Inclusão para leitura, expediente 16 de 12 de 2025. Comunicação do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 102 de 2025, que deu origem à lei ordinária número 7.205 de 2025. Comunicado da SIDASC em resposta ao requerimento número 513 de 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscos. Ofício número 01 de 2025 da Comissão de Fiscalização do Concurso Público de 2025, em resposta ao requerimento número 536 de 2025, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Marcos Romer, André Freining, Edmilson Verca, Gilmar Martins, Ivan Kraus, Jubanski, Cátia Liscowski e Rosi Crestani. Ofício número 09 de 2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 506 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 10 de 2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 509 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 125 de 2025 da Secretaria Municipal
de Educação em resposta ao requerimento número 530 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 225 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 512 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 367 de 2025 do Gabinete da Prefeita em resposta ao requerimento número 531 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício 816 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 507 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 826 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 516 de 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 829 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 519 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 830 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 520 de 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 831 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 529 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 832 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 526 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 1280 de 2025 da Secretaria de Estado da Proteção da Defesa Civil em resposta ao requerimento número 513 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ordem de indicação. Indicação número 414 de 2025, da autoria do edil André Frenick, solicita a senhora Juliana Maceô, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja realizada a limpeza dos bueiros localizados na rua Bernardo Ouzen. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 62 de 2022, que dispõe sobre o licenciamento e implantação das estações transmissoras de rádio e comunicação. Solicito ainda que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão da ordem do dia para a segunda votação do referido projeto de lei. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 62 de 2022. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação do regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei ordinário 62 de 2022. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 011/2025, que dispõe sobre a regulamentação da hora de atividade dos professores da Rede Municipal de Ensino de Canoinhas, nos termos do artigo 4 da Lei Federal 11.738 de 2008 e do 6º artigo da Lei 28 Complementar Municipal 038 de 2011 e da outras providências. Está em discussão, amplamente discutido em primeira votação. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 011 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 12 de 2025, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 12 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 13 de 2025, que altera e acrescenta dispositivo na lei complementar 08 de 26 de dezembro de 2005,
e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 13 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 65 de 2024, que dispõe sobre a alteração da carga horária do cargo efetivo de contador do Instituto Canoinense de Previdência, ICEPREV, constante na Lei 6.268, de 19 de setembro de 2018. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 65 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 142 de 2025, que altera a lei número 6.957, de 21 de março de 2024, e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 142 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 143 de 2025, com emenda aditiva. Autoriza o Poder Executivo a realizar investigação social como requisito de convocação, nomeação, posse ou contratação de candidatos a cargos públicos efetivos, empregos públicos, temporários e comissionados, e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 143 de 2025, com emenda aditiva. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 144 de 2025. Dispõe sobre a compensação do regime de sobreaviso dos membros do Conselho Tutelar do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha e especialmente nessa noite as meninas do conselho que estão aqui presentes, né? Eu acho que a regulamentação do trabalho das conselheiras é uma coisa que precisa ser trabalhada ainda, e esse aqui é uma pequena parcela, né? Mas gostaria apenas de enfatizar a importância do trabalho que vocês realizam para a nossa comunidade e como elas têm se dedicado e feito esse trabalho com maestria. Então, realmente, que elas possam, né, estar sendo reconhecidas dentro daquilo que é de competência delas também realizar, mas que tem feito e tem feito muito bem. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Continua em discussão. Vereadora. Boa noite aqui, caros colegas, demais que nos acompanham nas redes sociais, em especial aqui as conselheiras, né? Que, como a Kátia já falou, uma coisa de merecimento, né? Que já vinham há tempo solicitando essa reivindicação sobre a valorização do trabalho delas. Então, gratidão a vocês pelo trabalho de vocês, pelo desempenho, porque a gente recebe muitos elogios das pessoas, né? Que vocês levam as pessoas assim a compreenderem como que tem que levar uma família, e Canoinhas tem um conselho tutelar de excelência. Então, seria isso. Meu muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite, senhores vereadores, colegas, vereadoras, público presente e público que nos assiste online. Lembrando que o cargo de conselheira tutelar, na verdade, conselheiro tutelar, só que em nosso município nós possuímos só pessoas do sexo feminino, ele é um cargo eletivo e ele segue um regramento de domínio participativo. Então, a gente tem entidade federal, municipal e estadual. Então, as leis que regem o cargo do conselho tutelar, elas são diferentes dos outros cargos do executivo, onde parte somente do executivo, o regramento, e bem como a parte de remuneração. Então, essa legislação ela tem que ser muito bem observada. Então, é uma conquista
haja visto que o que pode e o que não pode ser feito, ele está muito bem amarrado, então cada alteração nisso dispõe da responsabilidade tanto pessoal quanto orçamentária, e um orçamento que também não provém unicamente do município, então logicamente que isso daí pode, qualquer tipo de manobra que não possa caber à competência do município, isso daí pode estar sujeito à sanção também. Então, parabéns às conselheiras que aqui estão, porque a gente sabe que, além do brilhante trabalho que fazem, a gente trabalhar em cima de toda essa legislação que regra o vencimento delas não é algo fácil. Então, para quem desconhece um pouquinho como é que é feito esses convênios e essas parcerias entre federativos, é bom a pessoa dar uma analisada um pouquinho antes para saber realmente o que é possível e o que não é possível ser feito. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 144 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 147 de 2025, que regulamenta, no âmbito do município de Canoinhas, a lei estadual 14.226, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece critérios para a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa municipal, dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, autoriza a utilização do protesto judicial e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 147 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 62 de 2022, que dispõe sobre licenciamento e implantação de estações transmissoras de rádio e comunicação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 62 de 2022 com emendas. Nos termos do artigo 8 do inciso 22 do Regimento Interno, que atribui à mesa diretora a apresentação na sessão de encerramento do ano legislativo de resenha dos trabalhos realizados. Registra que, no exercício de 2025, a Câmara de Vereadores de Canoinhas apreciou e aprovou 136 projetos de lei ordinária, incluindo os deliberados na presente data, bem como 13 projetos de lei complementar, também incluídos e aprovados na presente data, além de 10 projetos de resolução, um projeto de emenda à lei orgânica e 3 projetos de decreto legislativo, evidenciando a imensa e contínua atividade legislativa ao longo do ano. Destaca-se ainda que na gestão 2025 a Câmara de Vereadores de Canoinhas conquistou o selo ouro no Programa Nacional de Transparência Pública, alcançando o índice de 88,1%, resultado que reafirma o compromisso institucional com a publicidade dos atos, a responsabilidade administrativa e fortalecimento do controle social. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 545/2025, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Gabriela Carvalho, presidente da comissão organizadora do concurso público, solicitando a realização de audiência pública a ser agendada após o dia 17 de janeiro, com a participação do Instituto Sul-Paranaense de Altos Estudo, SPAI, com a finalidade de prestar esclarecimentos a respeito do concurso público. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 546/2025, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal,
que determine a secretaria competente que informe como foi realizado o sistema de drenagem lateral da pavimentação da parte nova da Rua Bernardo Ozzi. O referido trecho não possui drenagem adequada, ocasionando em dias de chuva o escoamento de lama e pedras para a via que acabam se acumulando sobre o leito da rua, prejudicando assim a trafegabilidade e oferecendo risco aos usuários. Requer-se ainda que sejam informadas eventuais medidas previstas ou em estudos para a correção do problema, a fim de evitar novos transtornos aos moradores e motoristas que utilizam essa via. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 547/2025, da autoria do Edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando que notifique a empresa responsável pela obra na estrada João Leandro Gonçalves para que realize a construção de cerca com palitos de concreto e fios de arame no sítio Dola Rocha, na localidade do Caraguatá, de propriedade da senhora Irene de Fátima Rocha. Registra-se que a cerca foi totalmente destruída em decorrência da retirada de terra durante a execução da obra, causando prejuízos à proprietária. Destaca-se ainda que outras propriedades vizinhas tiveram suas cercas e muros devidamente restaurados, razão pela qual se requer tratamento isonômico à proprietária mencionada. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que se fazem presente nessa noite, nessa sessão, e também aos que nos assistem pelas redes sociais. Na verdade, senhor presidente, só justificando, eu fui procurar no dia 4 de dezembro da senhora Irene de Fátima Rocha, né? Ela é proprietária desse terreno rural ali na estrada João Leandro Gonçalves, e realmente ela mandou vários vídeos e fotos, né, da cerca ali que foi derrubada. E ela, conversei bastante com ela, ela está fazendo um tratamento, está em tratamento de saúde, né, tratando de um câncer. E ela não tem condições de arrumar a cerca. Ela mandou, inclusive, tem as fotos e vídeos anexos a esse requerimento, né, que justifica, então, que a Secretaria de Planejamento notifique a empresa, a empreiteira que fez isso. Porque é um valor bem expressivo, ela passa aqui o orçamento em R$26 mil, e uma pessoa que está doente, fazendo tratamento de câncer, inclusive ela está fazendo lá em Curitiba, e esse terreno dela ela é arrendado, e ela até está perdendo de arrendar para frente. Diz que procurou a empresa, ninguém faz nada para auxiliar, e eu pedi, então ela me mandou todos os vídeos e fotos, né? E eu creio que tem que fazer justiça, né? Se a empresa realmente causou, e foi ela, e pelos vídeos que nós temos que destruiu a cerca, tem que dar uma cerca nova para o proprietário ali da localidade ali do sítio Dola Rocha, fica ali no Caraguatá. Então, eu creio que daí, até expliquei para ela que a prefeitura, né, o município, nós, né, o legislativo, estamos aqui para defender, né, a nossa população, mas a prefeitura, nesse caso, ela não tem culpa alguma, porque ali foi uma obra licitada, foi feita por uma empresa, né, que fez essa pavimentação, então cabe agora ao executivo notificar então essa empresa. Então era isso que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Senhor presidente, quero agradecer primeiramente a Deus. Nos últimos dias, como todo mundo sabe, acabei perdendo um familiar meu que, como eu perdi meu pai muito novo, eu criei ele, o Alisson Lucas Ferreira de Almeida, que sofreu um trágico acidente nos últimos dias. Então, quero agradecer pelas mensagens de apoio que eu recebi dos meus amigos, colegas vereadores,
Ainda se encontro meio abalado, mas tenho que voltar aos meus trabalhos, tenho que continuar a minha vida. E hoje ele não se faz mais presente, mas com certeza está olhando por mim e pela minha família, aonde ele está. Então, quero agradecer aos vereadores que foram, né? Peço desculpa que foram no velório do meu irmão, que foram dar um apoio. Se falar bem, eu não me lembro muita coisa, porque eu estava muito abalado com tudo que aconteceu. Então, quero pedir desculpa para a comunidade de Canoinhas de eu não estar presente nos últimos dias, nas últimas sessões, nos trabalhos da Câmara, mas tem sido bem difícil estar firme com o que aconteceu. Ninguém quer perder ninguém da família, essa é a verdade, mas infelizmente isso aconteceu com meu irmão. Então, o meu muito obrigado a todos os meus amigos, aos moradores do bairro Loteamento Santa Cruz, aos funcionários da casa que mandaram mensagem de apoio. E ontem, quando eu cheguei aqui, eu já recebi também um documento que, né, falou da morte dele. Então, isso me comoveu bastante e ontem era o 7º dia, eu não consegui permanecer na sessão. Está sendo bem difícil para nós. Antigamente, nós precisávamos muito do conselho, como minha mãe criou nós todos sozinhos. Parabéns pelo trabalho de todas as conselheiras. Procuremos vocês esses dias atrás, fomos muito bem atendidos, minha mãe saiu de lá chorando e conseguimos ficar com a nossa sobrinha que está com nós lá agora. Então, sempre ela morou com nós, mas a mãe queria tirar ela de nós. E, infelizmente, eu acho que ela não teria esse direito de tirar, porque ela faz parte da minha família e faz parte da família da minha mãe, porque a minha mãe criou ela desde os 11 meses e foi procurada pelo conselho. E você foi procurar o conselho para saber, porque eu não sabia o passo que tomar, e foi muito bem atendido, e foi uma luz para nós que nós conseguimos lidar com tudo. Então, só tenho a agradecer a vocês, gratidão, e agradecer a Câmara de Vereadores, e agradecer a minha família, cada um que está me ajudando nesse momento bem difícil. Eu nunca pensei em desistir de nada, mas os últimos dias eu estou pensando em desistir de tudo. E vou continuar firme aqui. O ano de 2025, para mim, vereador Cezão do Táxi, tem sido bem difícil desde quando eu sentei nessa cadeira. 3 quebras de decoro, respondendo, perseguição, acusação, mas Deus sabe da minha cabeça, da minha consciência, Deus sabe de onde eu vim, as pessoas que me conhecem sabem a pessoa que eu sou, e vou continuar aqui lutando. Então, só peço força a Deus que eu melhore logo mentalmente, para estar lutando pela comunidade de Canoinhas, assim como eu fiz um bom trabalho em 2025. E que venha 2026. E por segundo, eu quero convidar a cada uma das crianças de Canoinhas, do bairro Jardim, do bairro Coab 4, Coab 1, Vila Zúguma, Cristo Rei, que vai ser realizado o evento do Projeto Criança Feliz. Vai ser o primeiro evento desde 2018 que o meu irmão não vai estar presente. Então, Papai Noel vai estar lá, vai ter brinquedo inflável, cama elástica, piscina de bolinha, totalmente tudo gratuito para as crianças. Não podemos deixar de fazer esse evento, que era uma coisa que ele estava sempre presente. Então, peço desculpa às crianças do bairro Piedade, nós ia fazer o evento dia 14, mas por motivo familiar cancelamos esse evento do dia 14 e o próximo ano, 2026, com certeza levaremos o projeto Criança Feliz para lá. Muito obrigado, meus amigos, colegas vereadores, muito obrigado mais uma vez ao Conselho Tutelar pela força que vocês estão nos dando e que a justiça seja feita da melhor maneira e que nós consiga ficar com a minha sobrinha. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos, colegas vereadores. E não poderia também de agradecer ao presidente dessa casa. Ontem ele viu que eu não estava bem para estar presente, ele pegou e falou para mim ir para o meu lar, e ontem estava sendo um dia bem difícil para mim e para a minha família. Então, obrigado, presidente Marcos Romer. Serei, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador André Flenick. Senhor presidente, inicialmente, desejar força ao vereador Cezão. A gente sabe que quando mexe com a família é difícil e você tem que ter força nesse momento, como você está demonstrando. A vida segue em frente e você sempre foi um homem forte e vai continuar seguindo em frente como sempre. Que Deus proteja você e sua família sempre. Vou fazer um breve comentário sobre o requerimento de hoje, em respeito à vereadora da Tati, que tinha um compromisso, não acabei não falando no momento. Solicitei aqui um requerimento à banca SPY e também à comissão organizadora do nosso concurso público para a realização de uma audiência pública ainda no mês de janeiro. Nós não temos uma data bem precisa do concurso, possivelmente ficará no mês de fevereiro, mas nós temos que ter ainda algumas respostas. Conversei hoje com a professora Dagmar,
Minha colega, até fiquei satisfeito em saber que é ela que está à frente desse concurso em relação ao SPY. Trabalhei com ela já e ela é uma pessoa muito competente. Então ela tem alguns pontos, alguns dados bastante importantes a serem demonstrados, até esclarecendo o que é o SPY, qual é a função dele, qual é a sua relação com a UGV, mostrar que existem diferenças, apesar de terem profissionais em comuns. É como se nós aqui, os profissionais da Câmara, fizéssemos uma associação, né? Seria o SPY em relação ao UGV, né? Tem o mesmo pessoal, porém são entidades diferentes. Então, restaram-se muitas dúvidas. Ela mesma admitiu que houveram falhas de comunicação entre tanto o SPY, a Prefeitura e a comunidade. Então, ela pediu uma oportunidade de uma forma mais transparente possível, se abrir a comunidade aqui nesta casa para que se possa transmitir as informações referentes ao concurso. Eu tive algumas informações extraoficiais, até de pessoas que foram candidatas e me procuraram, e desses candidatos muitos cometeram erros, até mesmo pessoas mais instruídas, erros de documentação, erros inclusive do nome da pessoa, que realmente geram o cancelamento do edital, se nós formos o cancelamento da inscrição, se for analisado à risca o edital. Inclusive em pessoas com maior nível de instrução, esses erros aconteceram. Ninguém está livre de erro, né, independente do seu nível de instrução. Quero fazer aqui alguns agradecimentos, ouvindo que é a última sessão tecnicamente do ano, mas também parabenizar o Homer, né, por esse ano, né, foi um ano muito corrido, né? Muitas coisas aconteceram nessa casa, mas encerramos o ano de uma forma tranquila, de uma forma ordeira, como deve sempre ser. Parabenizar os colegas vereadores, principalmente os que estão no primeiro ano. Foi um ano bem legal, com muitos projetos, muitos debates. Começamos de uma forma conturbada, mas com o tempo foi tudo se normalizando. Fazer em especial agradecimento a alguns secretários, todos aqui me atenderam em todos os momentos, mas nesses últimos dias ali eu fiquei devendo alguns agradecimentos. Primeiro ao Leandro. Hoje eu passei pela Clemente Procopia, que enchi o saco do coitado. A gente sabe que a Secretaria de Obras, o Wilson já esteve à frente daquelas secretarias, é corrido. E a Clemente Procopia, que estava passando por uma oscilação ali, hoje foi feita a semana a obra, a colocação do material, então já foi estabilizado. Fazer um agradecimento ao Rafael, que é um dos secretários que eu mais incomodo da Prefeitura. Acho que quase todos os dias eu mando mensagem. E principalmente sobre a rua Júlio Budante Neto, que é uma obra que a comunidade está bastante ansiosa. E hoje eu recebi alguns áudios elogiando pela finalização da obra, né? Principalmente o sistema de drenagem, alguns problemas que nós encontramos. Hoje cedo eu participei da abertura de um projeto encabeçado pela Assistência Social e o CRAS, ali da Rua Saúde Carvalho, que é um projeto que é, digamos, uma réplica do projeto que eu já aplico voluntariamente lá no município de Major Vieira, onde eu sou efetivo, que é um projeto de karatê voltado à terceira idade, karatê 60+, né, que é uma luta contra o idadismo, né, que é aquele preconceito, você é a pessoa mais velha, não pode fazer nada. E hoje nós tivemos a primeira aula inaugural com o Sensei André Simões, e a ideia é que esse projeto se perpetue, né, pelos outros CRAS, mas começou ali no CRAS da Roçal de Carvalho. E eu agradeço aqui muito a equipe da assistência social, liderada ali pelo Wilson, que trouxe essa ideia que eu cobrei dele desde o começo do ano para a gente tentar fazer, porque tive um sucesso lá em Major Vieira. Aqui em Canoinhas, nossos idosos também merecem, e eu acredito que esse projeto vai ser um sucesso aqui em Canoinhas. No demais, a todos, um Feliz Natal, um Hanukkah, né, no caso do judaísmo, também coincide com essa mesma época, e também um Feliz Ano Novo a todos, que tenhamos um ano 2026 tranquilo, ordeiro e com muito sucesso, tanto para o nosso município, que consigamos ali nesse ano, que é um ano eleitoral, ter sucesso, que todos os candidatos que nós temos deem nosso apoio e consigam, e que nós consigamos muitos recursos para o nosso município nos próximos anos. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereador Gilmar Martins. Palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Kátia, vereadora Rosi, público que se faz presente aqui, e uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje é a penúltima sessão do ano aqui desta casa aqui, e eu quero aqui falar algumas palavras do que ocorreu, e atentamente ouvindo o vereador André falando, refletir mais algumas coisas.
Foi um ano difícil para se trabalhar, tanto nesta casa, juntamente com o executivo deste município. Mas eu digo assim que eu agradeço, vereadora Kátia, a Deus por me manter de pé até aqui. O dia da manhã não me pertence a mim nem a um de nós. Mas até aqui o Senhor tem me mantido de pé. Tenho visto o trabalho realizado nesse município. Tem coisas que tenho que parabenizar pelo reconhecimento dos deveres, mas não tenho este privilégio, o qual o vereador André tem, de fazer um agradecimento ao secretariado executivo, devidamente eles serem vedados de atender qualquer tipo de solicitação vindo desse vereador para a comunidade. As mulheres aqui da assistente social, do Conselho Tutelar, no caso não chegou no setor de vocês. Mas se esse vereador ligasse para vocês, dizendo assim que tinha um caso de criança, tenho certeza que no setor de vocês não. Mas poderia dizer assim, viu, se ele ligar para vocês atender, não atendo. E isso ocorreu. Infelizmente, vereadora Rosi Cristani, ocorreu, né? E nosso amigo Galotti, que se faz presente, quero parabenizar o senhor por se manter firme, acompanhar essa sessão. O seu companheiro Geraldo Endras desistiu, passou por humilhação aqui nesta casa, pela roupa que vinha aqui, mas o senhor está de parabéns, que o senhor se manteve aqui e continue acompanhando os trabalhos. Então, foi um ano difícil de trabalhar. E eu digo assim a cada um, senhores vereadores, aqui tem vários vereadores de vários partidos, MDB, Republicano, PRD, PL, PP, União Brasil, mas aqui nós temos que trabalhar por um só objetivo, né? Partido político é para disputar uma eleição, não é para medir força, é para juntar força após ser escolhido pelo povo. Presidente, eu não sei se os seus pedidos são atendidos, eu acredito que sim, né? O senhor foi escolhido pelo executivo para estar aqui, se não for atendido seus pedidos, aí ferrou de vez, né? Mas tem pessoas nesse município, vereadora Rosi Cristani, que tem um difícil acesso para chegar na sua casa. E não é feito a manutenção, vereador Edmilson Verca. O senhor já foi vice-prefeito, o senhor já foi secretário. E a missão do senhor é trabalhar pelo quê? Pelo bem-estar de todos, né? Mas não, essas pessoas estão sofrendo. Eles estão com dificuldade. Porque o vereador desta casa aqui, que está aqui, eu solicitei, não, ele não pode. Porque no dia 8 de janeiro eu não votei um projeto que era do querer do executivo. Eu nem aqui não estava, eu estava fora, a gente estava de recesso. Então, por essa falha, talvez, né? Não sei se foi falha ou fui vedado, vereador André. O senhor sabe, o senhor foi perseguido. E a perseguição, por meu lado, foi de ferrar com aqueles que que são os meus amigos. O secretário tal, viu, você está vedado de atender o Joel. Viu? Isso eu sei. Gente, teve pessoas que foram vedadas de conversar comigo, senão poderiam perder os seus 30% que ganham.
Mas eu digo assim que eu permaneço aqui até quando Deus permitir, porque a porta que Ele abriu, não tem homem que feche. E quando Deus fala assim, chega, Gilmar, eu vou te tirar dessa, amém? Mas enquanto Deus permitir, Gadotti, eu vou estar aqui. Ou daqui a pouco Ele me muda para outro lugar, ou abre outras portas. Presidente a partir de 2026, Jucimar Jubanski, né? Eu desejo que a Vossa Excelência faça um trabalho bom também. Não estou dizendo que o presidente dessa casa, Marcos Homer, não fez um bom trabalho. Não é isso. Desejo que a Vossa Excelência também faça um bom trabalho. Desejo que os demais vereadores continuem buscando aquilo que as pessoas confiaram em cada um de vocês. E espero que o Executivo tenha essa acessibilidade de atender o anseio da comunidade através dos seus representantes. O Gabriel lá tá filmando, mas ele passa aqui nas redes sociais. Não, você abaixou o celular agora. Então, agora está chegando o Natal, e eu não falo isso com raiva, eu não tenho raiva de ninguém. A gente ouve de todo mundo Feliz Natal, festa. Mas será que todo mundo sabe o que é um Natal? O que se comemora no Natal? Será que é só farra, festa, pingue e foguete? Será que aquelas pessoas que nós machucamos por querer, eu vou desejar um Feliz Natal através de uma emissora de rádio, mas eu machuquei alguém. Será que não é momento de você chegar e olhar nos olhos, vereador André, né, dizendo assim, vereadora Rosi, viu, me desculpe, sou falho. Mas eu, de coração, eu desejo um Feliz Natal. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que nos livre de qualquer tentação. E nós tenhamos um ano de 2026 que nós possa prosperar. Que Canoinhas possa prosperar cada vez mais. Através de cada um de nós, da Câmara de Vereadores, do Executivo. Que as coisas possam acontecer sem maldade. Que nós possamos ter uma reflexão agora do que o que nós fizemos durante o ano de bom, mas também o que nós fizemos de maldade, o que nós pensamos de maldade. Eu não sou santo, eu também sou falho. Mas eu fui muito perseguido. Eu fui muito perseguido. Mas nós vemos na Bíblia que tinha um homem chamado Paulo que também ele foi perseguido. Senhor presidente, eu parabenizo a sua legislatura. Quero aqui eu pedir perdão a cada um dos senhores se em algum momento eu agi de uma forma que não deveria ter agido, porque nós temos que reconhecer os nossos erros. E se em algum momento eu desagradei a qualquer um de vocês, eu peço perdão. Perdão a vocês, peço perdão a Deus. E que o ano de 2026, vereador Cezão, nós possamos trabalhar sem ser perseguido e que as coisas possam acontecer com alegria e não por maldade. Né? Desejo que o Executivo tenha sucesso, porque a cidade que a prefeita Juliana conduz é a minha cidade, aonde eu tenho meus filhos, aonde eu tenho a minha família. Então eu tenho que torcer para que cada vez possa melhorar mais. Eu não torço para que dê errado, eu torço para que dê certo. E assim eu agradeço a Deus, a todos que confiaram também em mim e votaram para que eu permanecesse aqui nessa casa. Eu só peço a Deus que recompense
O meu trabalho vai continuar. O meu trabalho não vai desfalecer. E vou me manter como uma palmeira. O vento pode vir, balançar, mas vou me manter firme. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Então, antes de encerrar essa sessão, gostaria de dizer que na sessão da manhã a gente fará uma pequena prestação de contas sobre o nosso mandato, relativamente aos gastos, custos e até a estimativa de devolutiva, já que é dinheiro público, isso daí deve ser publicizado. O vereador Cezão não tem a necessidade de agradecer toda a postura que a gente tomou, é porque aqui nós somos seres humanos. Somos falhos, sim. Né? Alguns, inclusive, repetem suas falhas, repetem suas falas, e é mais fácil a gente, às vezes, permanecer firme naquilo do que a gente assumir a fraqueza desse ser humano e assumir o erro, infelizmente. Porém, aqui, indiferente do partido e de qualquer outro segmento social, nós somos seres humanos e isso daí não precisa ser agradecido. A gente tomou a postura do que é um ser humano. E todo ser humano tem sentimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 17 de dezembro, quarta-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.